Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Quem passou pela Praça Antônio Carlos esse final de semana pôde ouvir toda a potência e a intensidade do rock tocado pelas bandas que participaram do festival Bandas Novas. Esse é um evento que começou no final da década de 90, em 99, e já reuniu mais de 900 bandas. E a gente está aqui com o criador desse grande evento, o Adriano. Adriano, começou sábado, né, o evento, mas ainda vão ter outras edições. Cada final de semana um número de bandas participam, é isso? Isso aí, o Festival de Bandas Novas ele tem uma sequência, né? Desde a fundação, né, nós estamos na 20ª edição, ele teve algumas modificações necessárias, ele começou com uma competição. Aí a gente conseguia colocar inúmeras bandas e fazia 10, 12 etapas em escolas públicas ou então nas praças mesmo. À medida que foi restringindo um pouco de dinheiro, né, a situação não é boa atualmente, os shows vieram caindo, mas melhorando a qualidade deles em relação tanto à banda quanto ao equipamento. E chegamos esse ano uma data comemorativa, né, a gente conseguiu pelo edital a realização de 4 datas, talvez até consiga uma 5ª data no Rock de Natal. Mas tivemos 4 datas, o suficiente para fazer uma grande comemoração, né, gratuita ao povo e reunindo a rapaziada que gosta desse estilo de música, que não está presente em quase nenhum, né, para falar a verdade, em nenhum segmento, né? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse cenário do rock nacional, que em uma época já esteve no auge, né? Mas hoje em dia, como que está? Bom, o rock and roll é considerado uma cultura marginal, né? Ele vem desde a sua criação nos anos 50, ele já fazia a parte, né, a margem de tudo. É um público formador de opinião, né? Para gostar de rock não é fácil, né? O tipo de material custava chegar, né, fora dessa época da internet, custava chegar para a gente não tinha muito acesso. Mas hoje, graças a Deus, assim, com essa globalização, a gente tem acesso instantâneo a qualquer lugar do mundo, existe assim um grande crescimento. Mas, num país como o nosso, o rock and roll não é uma música de ponta. Né? A gente tem aí o sertanejo, tem aí o pagode, são músicas de raiz da raça brasileira, mas não podemos esquecer que também a gente tem a globalização e a gente foi criado escutando rock and roll. Não somos poucos não, somos muitos, né? Não muito bem organizados, mas somos. E é uma cultura muito interessante. E né? o rock de Juiz de Fora, em que situação que está? O Juiz de Fora é uma cidade vanguardista em termos de rock no Brasil. Né? À medida que você observa o que a gente tem de trabalho aqui da sequência desde os anos 80, a gente percebe que mesmo sem o advento da internet, a gente já tinha bandas aqui que faziam sons como os caras estavam fazendo em Londres ou nos Estados Unidos. Tinham a mesma inspiração, vamos dizer, divina, né? Tem um lá. A gente não tem assim, o potencial, o equipamento necessário para competir, né? Essa estrutura custou para chegar, né? Hoje já está mais possível, mas é isso aí, né? Você está falando uma coisa aí importante, que é essa questão da internet. Você está fazendo um trabalho virtual de apresentação através da internet e tudo? Assim, há 3 anos atrás o festival se tornou um festival pela internet. A gente dispensou cartazes, divulgações paralelas, né? Manteve só televisão, rádio e internet. A internet não entra só como divulgação, ela entra como transmissão, igual eu estava falando no intervalo aqui, a gente transmite os shows no intervalo, porque o Festival de Bandas Novas é um festival que atinge um público de 15 até, né, a idade avançada. Só que o rapaz de 15 anos, que é a maioria, né, 15, 16 anos, que é a galera que mais curte, eles não têm como ficar também saindo, voltando para casa em horários picados. Né? O pai deixa sair numa hora ou deixa sair na outra, de repente. Então, tem parte do show que não tem aquela rapaziada, e tem parte que tem. O advento da internet permite a gente que transmitimos ao vivo, né? Você está lá na praça, o Tuca, por exemplo, essa semana a abertura começou às 4 horas. Antes da praça começar a encher, a gente já estava transmitindo as passagens de som, o Tuca já estava tocando, o pessoal já dando os likes na internet, é bem interessante. Se tivesse isso na minha época do Patrulha, eu tinha ficado muito famoso. Como é que o rock influencia na formação do jovem? Como é que você vê a influência do rock na formação do jovem? Quem gosta de rock, ele é mais comunicativo? Qual o perfil
não é nem do roqueiro, mas do fã de rock que você Então eu não consigo perceber essa mudança, não. Pessoas são pessoas, né? Porque ele gosta de pagode, ou eu gosto de metal, ou outro gosta de sertanejo, não tem nada a ver, né? Que é tão diferente, né? Você gostar do sertanejo e gostar do rock, é tão diferente, né? O interessante seria a forma que a gente se reúne para curtir isso, né? Você vê que bandas novas reúnem na praça ali 1.500 a 2.000 pessoas e nenhuma briga, nenhuma confusão, nada. Em 20 anos, não estou falando num dia, não. Eu já tive 16 etapas no ano, né? Vamos falar, nós tivemos o que no Bandas Novas até hoje? Umas 200 apresentações, nenhuma briga, nada de problema. A Polícia Militar sempre, né, dá os carimbinhos ali em cima, porque não tem nada, é uma rapaziada que realmente curte o que tem. A gente tem um espaço, a gente consegue reunir uma galera para curtir aquele espaço, curtir aquele tipo de música, sem nada paralelo, só aquilo. Até os patrocinadores, os apoiadores são referentes à região, mas é assim uma forma de a gente ocupar um espaço que deveria nos ser dado no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, e não é dado, e a gente tem que fazer o nosso espaço. Adriano, graças a Deus conseguimos com glória, né? Essa luta é antiga, toda a parte cultural é difícil. E no momento que a gente está passando, é um momento de crise, para patrocinador também está sendo crise, tudo está sendo diminuído aos poucos, né? Mas de onde que vem essa turma toda em Juiz de Fora? O seu público vem... Não, o meu público é o que eu falei, de 15 a 30, a maioria ali, né, 15 a 35 anos, segundo o Facebook, né, que acessam. Os roqueiros velhos não vão mais, não? Não, os roqueiros velhos vão também, eles ficam lá. Mas o roqueiro velho ele tem a opção de ver os sons que acontecem na noite, né? A gente tem casas já que fazem rock em Juiz de Fora à noite. Mas a praça, ela por ser poucas oportunidades, porque é um evento anual que 4 a 5 etapas, então ela consegue reunir, né? A gente até fala, misturando velhos e novos, bandas novíssimas, nem tão novas, veteranos, a gente consegue fazer uma festa interessante. Com a mesmo prol de recolhimento de alimentos, né? Aí eu trabalho só com aidético, então eu tento reunir tudo que eu posso de doação lá para o Jedi, o que sobra, às vezes, que a gente consegue alguma coisa, leva para a sopa dos pobres. A ideia é sempre essa, todas as bandas tocam de graça, o show é de graça, e a gente tem assim, né, a capitalização através de edital, né, puramente transparente, apenas a troco do aparelhagem de som. Né. Até a força elétrica já é de graça mesmo ali. Ô Adriano, a gente estava no final do último bloco falando sobre fatos curiosos, né? E do festival também tem uma curiosidade, que o festival é de música alternativa. Isso. E são vários estilos que é como se fossem vertentes do rock. Isso. Que eu não entendo muito bem, você me desculpe, mas eu não sou muito dessa área. Mas eu queria que você explicasse, porque tem segmentos que eu nem nunca ouvi falar. Você falar um pouco de tudo que a pessoa pode encontrar nesse festival que é tão diverso assim. Quantos dentes tem um roqueiro? Então, segundo o Titãs, 33 dentes. Mas é assim, o festival engloba a música alternativa radical, né? Ou seja, a gente não tem capacitação para trazer bandas de pop e rock. Cultura popular não, é simplesmente a cultura excluída mesmo. Então a gente tem, o festival é baseado em punk, heavy metal, né, metal em todas as suas tendências, porque o metal se divide, tem uns que são mais satanistas, então é black metal, tem uns que são gospel, white metal, e aí vai, né, tem um metal florido, harmônico, que canta muito colorido, tem outro que canta gutural, né, então, sim, todas as tendências do rock estão ali, metal, punk, grunge, blues, né, e hard rock. A gente consegue reunir em Juiz de Fora bandas excelentes de cada estilo, e ainda traz algumas bandas da região. Nesse último evento, por comemorar 20 anos, estamos dando preferência somente a Juiz de Fora, por ser 4 datas e pouco espaço à vasta gama de bandas que a gente dispõe hoje. Quantas tem? 130 inscritas no festival, sendo que 90 de Juiz de Fora, mais ou menos, e região. Vamos botar a exclusiva de Juiz de Fora umas 40 bandas. A gente contemplou 24 bandas e 4 veteranos. E o que você observa em termos de qualidade? Como assim? São boas bandas, realmente? Não são bandas boas, são bandas novas. Uhum. Né? Bandas boas só ficam quando ficam bandas velhas. Né? Mas são bandas com muita energia. Tem umas que já trazem a marca. Tem uma competência musical. Não tem a experiência, mas tem a competência tem musical, a energia. O que a gente procura é isso. Né? Porque você já viu nessas 20 edições mais de 900 bandas, então você já tem um olhar apurado para ver, não, esses meninos aí estão chegando agora, mas eles têm potencial. O festival já teve participantes que
estão aí trabalhando na música até hoje. Você vê aí o 1120, o Strike, são bandas, o Muamba mesmo, todos aqueles músicos no início do Festival de Bandas Novas, lá nos anos 90, no início da coisa, eles todos eram músicos ali, como a gente, todo mundo batalhando a mesma coisa. A gente vê que alguns, né, conseguem se despontar a nível nacional, isso é muito legal. Mas o festival é voltado mesmo para a cidade mesmo, né? É uma cultura para esquentar o cenário de Juiz de Fora, porque ele tem uma influência grande na região. A gente pode ser considerado um festival grande em termos de uma cidade, fazendo uma praça, uma festa de 2 da tarde às 10 da noite. E esse festival ele não tem finalidade de premiação, de coisa nenhuma não, né? Já teve no passado. Agora é de apresentação mesmo do trabalho de cada um, né? Faltou a verba, né? A gente não consegue um patamar de dar um prêmio para os meninos, né? Então, assim, é melhor, já que a gente não tem condição de dar um prêmio, a gente coloca um som melhor, bota uma iluminação mais legal e aumenta um pouquinho o tempo do show, né? Que aí ele pode fazer um som mais legal, mostrar mais, ter uma maior interação, né, com a galera que vai ver ele ali. E eu acredito que para quem está começando, essa visibilidade é uma premiação também, né? Com certeza. Bom, ô Zé, pode ser daqui a pouquinho? Claro. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Já estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. O programa chegando ao fim, quase, né? Primeiro programa da semana, já quase terminando. José, eu tive que te interromper, me desculpe. Não, cara. Desculpa não. sim. Tem que desculpar nada. A gente só fez um break para a pessoa esperar o que vai acontecer. A minha pergunta é o seguinte. Você está falando esse negócio do músico, da banda nova, mas esses meninos estudam bastante. Não é? Quer dizer, o músico não consegue, esbarrou na dó sétima, está errado, né? Do que Bicalho, no meu tempo, falava isso. Então, mas você, com essa colocação de não ter uma premiação em dinheiro, mas ser uma amostra, ela não fica mais harmônica em termos das bandas se conhecerem e tudo, sem aquele elemento da concorrência? Com certeza. A concorrência fazia que a rapaziada chegasse cedo na praça, se organizasse melhor, mas sempre gerava assim uma indisposição, né, entre os grupos, porque estão tentando ser melhor naquele momento, né? Porque às vezes você é feliz numa execução e não é feliz no outro momento. Mas quando passamos o festival na época do governo Custódio, a gente passou ele para fazer uma demonstração. Então, com isso, as bandas tiveram uma qualidade melhor, porque com competição eles tocavam 3 músicas. Então o cara chegava, ele tinha 5 minutos para montar e desmontar e tocar a música em 10 minutos, 3 músicas. Senão ele era desclassificado. Hoje ele tem um show de 40 minutos. Ele pode trocar uma interação maior com o público, ele pode fazer um bis, ele pode tocar um cover, né? Porque antes não podia, era só músicas próprias. Hoje ele faz uma mistura, ele levanta o show de acordo, ele se mostra realmente como artista. Ele tem uma oportunidade ali. A única coisa ruim do Bandas Novas é que a gente não tem 10 shows, né? Porque poderia atender toda a população. Poderia até abranger até os pop rocks, que a gente não tem uma capacidade hoje legal. Mas, infelizmente, é isso que dá para fazer, que seja feito o que dá, né? Fazemos com amor e o que der vai ser bem feito. Mas sempre. acho que vocês evoluíram. Fazer, né? Acho que evoluíram, porque esse negócio de premiação, isso dá a sensação de melhor ou pior. Eu também não e gosto, isso não é justo, no modo geral não é justo. Porque a pessoa tem o seu momento melhor, né? Tem um momento também que você é muito infeliz. E também o tempo reduzia. É preferível para eles tempo para mostrar o serviço do que o prêmio. E o festival também continua na internet, né? As bandas se apresentaram no sábado, agora foram transmitidas e agora foram filmadas, estão sendo colocadas lá para a galera que não foi poder assistir, né? Fica perpetuando ali no YouTube, no Instagram, no Facebook. Isso é legal, eles podem ir lá pedir a banda, a gente faz alguma coisa, faz uma inteira. A única coisa ruim é chegar na praça muito cedo, o sol pega, a gente não tem um horário assim para ser um pouco melhor. Mas em termos de segurança, né, como a gente estava falando da exposição, é melhor ter um horário mais controlável então, e evitar, porque a gente tem um ganho muito grande com esse caso de não ter negatividade no festival. Então manter isso é importante, mesmo não conseguindo invadir a noite com a música. Você estava falando em faixa etária, né? Então, de onde vêm os jovens, tipo 15, 16, 17, que já tocam? Eles são das escolas, né? Escola, rede pública. Vocês antigamente trabalhavam com rede pública, não? Não, a rede pública está não, todos. Hoje o movimento de música está relacionado aos movimentos de esporte, skate, ciclismo, né?
Então, assim, os roqueiros, motoqueiros, por exemplo, que gostam de hard rock, eles vêm, são caras mais velhos, tem outro tipo de coisa. Tem os meninos das escolas públicas que vêm fazer o seu som. Porque, assim, em toda escola eu vejo que tem rap, que tem funk, que tem rock. Todo lugar tem o que a família põe para o menino ouvir, né? Meu pai me aplicava de Beatles, acho que por isso que eu virei roqueiro. Se ele tivesse me aplicado lá, né, de bossa nova da época dele, talvez eu tivesse tido mais interesse naquele tipo de música. Mas eu gostava mais disso. Então, assim como eu, eles são influenciados em casa, pelos amiguinhos, né? Isso vão se formando. E tem que estudar. Então, acaba se formando as bandas, entrando para escolas, aí, né, ficam vivenciando com outros que gostam da mesma coisa. E a música, né, é uma arte maravilhosa, né? Ô Adriano, você falou desse primeiro contato com a música, né, que vai acabar contribuindo para o gosto da pessoa, para um certo estilo musical. Mas você acha que depois de mais velho, se a pessoa quiser tentar experimentar, você acha que ela vai conseguir gostar desse metalzão? Você está falando isso para ele? Então, eu acho assim, é muito difícil, vai ser difícil para ele aturar um heavy metal ou black metal. Mas se ele for ouvir um hard rock, ele vai curtir. A música é americana, né? A música é inglesa, ela trouxe muita qualidade. Os alemães também, no progressivo, eles trouxeram muita bagagem musical nos anos 70. Isso aí, nos anos 80, deu uma caída, nos anos 90 veio se revigorando, mas quando você vai estudar música, você tem que estudar pelos nomes que fizeram a história da música. Aí você acaba tendo contato, é difícil de não gostar. Ele pode não curtir um Iron Maiden, mas vai gostar de um Pink Floyd, né, um blues do B.B. King, ele vai curtir. Ozzy Osbourne, né? Então, o Ozzy aí, adora um heavy metal, morcego, né? Vai encarar, Neuza? Não, pode parecer absurdo, mas eu gosto do Osbourne. Ela Por tem que uma parece absurdo? é gastronômica, Porque, ela gosta de morcego. É radical demais, mas eu gosto dele, eu gosto dele. Muito bem, Neuza. Mas eu acho que é mais da performance dele que eu gosto. Não, mas o progressivo também tem sua vez, uma parte mais melodiosa, sinfônica, e os grandes espetáculos, né? Que estão aí tudo em DVD, né? Hoje em dia a gente tem todo esse acesso à música, né? Não é? Hoje não é quem gosta de jazz tem muita coisa gravada, é uma beleza, né? E bossa nova e tudo, né? Tudo. Hoje, graças a Deus, você pode ter toda a diversificação e essa coisa que você está colocando aí, Adriano, que é a meninada hoje, a sociedade da cabeça baixa, né? Está todo mundo o tempo todo no celular e vendo isso. Uma coisa que eu tudo, gosto desse estilo que você trabalha é que a pessoa se profissionaliza. Ela leva isso a sério e vai estudar música. Porque é difícil fazer, então ele vai ter que fazer bem feito, né? É difícil tocar heavy metal. É difícil, então ele vai ter que aprender a fazer. Você não fica, né? Nós estávamos falando aqui, né, a respeito daquelas pessoas que se infiltram no meio artístico, mas não tem menor talento, e depois não vão para a mídia, faz aquele sucesso, mas na verdade a qualidade é péssima, né? Então a gente, no caso desse, é mais difícil. Porque a pessoa vai ter que mostrar uma técnica mais avançada. Os grandes guitarristas hoje, né, eles são inspirados em música clássica, inclusive os guitarristas dos sertanejos, dessas bandas comerciais, eles são influenciados pelo heavy metal. Eles tiveram professores heavy metal, tocaram até também, né? Aqui, não sei qual dessas duplas aqui, não sei se é dessas ou de outra, não guardo bem o nome, mas eu tinha o Jorge Sabaga, um guitarrista rock and roll da melhor qualidade, veio de fora, e tocava com sertanejo. Ele é um músico, ele toca, ele vive disso. Mas a formação dele é excelente porque estudou música clássica, porque fez conservatório, porque sabe tocar. O metaleiro tem que saber tocar. Se não saber tocar, ele não sabe solar, ele não faz uma banda baseada em riffs de guitarra, ele tem que saber tocar. Tem que estudar. Essa é a grande vantagem do gênero, entendeu? O punk já não precisa. O punk ele vai lá e arranha. Vale a expressão. Mas ele consegue fazer aquilo bem feito. A gente tem grandes bandas hoje. Tendo a oportunidade, gostaria de vê-los lá na praça curtindo o barulho. A gente Vocês vão ser bem recebidos. É mais performático. Tudo é possível, né? Vamos não, Mas ele está pensando seriamente em carreira profissional nessa área. Olha, eu não tenho você vai pro punk que te resolve, viu? Eu não tenho muito talento artístico para a música, não, então eu vou passar essa. Pela primeira vez na história desse programa. Mas eu gosto de algumas vertentes, sim. O que você estava falando sobre essa formação, e eu queria saber se existe a preocupação de vocês formarem um público jovem, sempre renovar esse público, e se aqui em Juiz de Fora existem lugares para formar os músicos na área do rock.
Ó, em termos de formação, Juiz de Fora já possui várias escolas, né? Na minha época de menino era só o ProMúsica. Hoje já existem várias escolas, né? Os próprios músicos que vão chegando ao patamar já para professor já vão criando seus próprios pupilos. Né, isso já existe. Existe também hoje de fora os estúdios de ensaio, né, que na minha época eram restritos também. Hoje a galera ensaia com qualidade de ao vivo. Pode filmar o ensaio, ver onde está errando, pode gravar. Né. Outra coisa é que a globalização permitiu que você gravasse sua banda em casa. Apesar de ter grandes estúdios de gravação em Juiz de Fora, a gente passa a poder gravar em casa, criar o trabalho em casa e publicar na net e renovar meu público. Mais democrático, né? Eu gravo uma música lá agora, mando, boto na net, na minha página do Patrulha, a galera vai ouvindo, já conhece ela no show. Isso é uma coisa interessante que os moleques já fazem. Eu nem faço isso como velho, eles fazem isso. Estou aprendendo com eles, essa jogada aqui é excelente. Né? Então a gente já tem toda essa interação. Agora o público do Bandas Novas ele se renova de épocas. Por exemplo, ano passado ele estava, assim, vamos dizer, com a mesma cara de sempre. Ele tinha fermentado mais, mas ele estava com a mesma cara. Eu conhecia as meninas, os meninos, assim, porque eu estou ali todo ano. Esse ano eu confesso para vocês que tem uma galera muito nova. Parece que a geração mudou. Parece mesmo, assim, metade do Festival de Bandas Novas dessa semana eu não conheço. Eu vi lá, não conheço mesmo, não conheço quem acessa, realmente houve uma renovação. Isso vai se perpetuar nos próximos 2, 3 anos, depois vamos ter uma nova safra dessa. Aí esses mais velhos começam a frequentar à noite, vão lá para o Cultural Bar, vão lá para outros bares de São Pedro ali que tocam muito rock e tal, eles vão para lá, mas sempre voltando ali no Bandas Novas para fazer uma visitinha, né? Porque é dali que é o berço, né? Para gerar as bandas que vão ficar profissionais mais tarde. Essa renovação está acontecendo mais com o pessoal daqui de Juiz de Fora ou da região que vem concorrer? Não, vem todo mundo. Como a gente não abriu para bandas de fora, né, nessa edição, a gente não está vendo muito a galera que toca de fora, mas a galera que vem assistir, né, o pessoal de perto aqui vem muito, Santos Dumont, Três Rios, nessas cidades menores para cá, muita de Leopoldina, vem para cá, você vê que é uma rapaziada diferente. Uhum. Né, porque também é o seguinte, a Universidade Federal também rege muito isso, né, Juiz de Fora é uma cidade estudantil. Então as faculdades trazem muita gente de fora, que ficam aí no fim de semana, gostam de rock, vão acabar caindo lá no Bandas Novas, lá, né? E para cair lá precisa saber das datas. Você falou que tem mais algumas edições esse ano, você poderia reforçar para a gente? Então, a gente vai ter uma agora no próximo fim de semana, dia 11 de agosto, nós vamos fazer mais uma etapa, depois no dia 1º de setembro e encerramos o Banda Nova dia 15 de setembro. A possibilidade do rock de Natal tradicional, em dezembro, a gente vai negociar no correr do ano mesmo, né? E geralmente tem um horário para acabar, né? Sempre começa. O primeiro show é exato às 4 horas da tarde e o último termina às 10. Então dá para sair de lá e pegar ainda a exposição, né? Com certeza. Só não coincide a data, né? Porque lá é dia 11. Dia 11, ó. Dia 11 no sábado. 11. Sim, é. Não, mas é 8 de 12. O Bandas Novas tem um horário que é pertinente a qualquer outro tipo de evento na cidade, né? Ele vai curtir. 10 horas, pode ir para os botequins. Pode. Né? Porque tem outros eventos acontecendo, né? Vai sair do rock and roll e curtir o sertanejo, o pagode. O importante é a Então, festa, diversificar. Vamos curtir a festa e valorizar a cidade, né? Que é linda. Com né? certeza. Bom, pessoal, nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, por trazer, né, tanto possibilidade para que as pessoas aqui de Juiz de Fora aproveitem e sai um pouquinho para se divertir. Parabéns pela trajetória. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Foi um prazer muito grande estar aqui. Debatedores, até semana que vem. Neuza, um beijo, obrigado. Eu espero que você volte aí um dia assim. Sim, a Neuza. Tá, durante a semana. A Neuza é a visita especial. Só uma dica, né? que ela costuma vir em outros dias da semana. Sexta-feira você me telefonou para vir. Bom, então venha da próxima. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanha o nosso programa aí da sua casa. Para a gente é muito importante mesmo ter a sua participação aqui com a gente, que você fique com a gente durante todo o programa e durante toda a semana também. Então espero que você volte amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, muito fácil. Você pode aí do conforto da sua casa entrar na nossa página no Facebook ou no YouTube, só procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora.
Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.